Continuando aqui no estudo de esperança condicional, a gente vai falar agora sobre a esperança condicional dado uma variável aleatória contínua. Então a gente vai discutir um pouco o conceito de esperança condicional nesse caso, e vai aparecer aqui a noção de densidade condicional de uma variável x, dado que a variável y é um valor yzinho. Também aparece aqui o conceito de função de regressão. Então, eu vou listar as propriedades e alguns exemplos, exercícios e as referências para vocês complementarem e aprofundarem nos estudos desse assunto. Então, a esperança condicional de uma variável dado uma variável aleatória contínua. Esse caso se diferencia muito dos casos anteriores que a gente estudou. Quando a gente estudou a esperança condicional de uma variável x dado um evento, depois a esperança condicional de uma variável x dado uma variável aleatória discreta, e como caso particular dessa, a esperança condicional de uma variável aleatória discreta x dada outra variável aleatória discreta y. Então agora a gente vai considerar o caso de esperança condicional de uma variável x dada uma variável y, que y é contínua, tá? Então o problema nesse caso é que na abordagem de variáveis aleatórias discretas, a gente considerou esse evento aqui, o evento y igual a yzinho. Então, no caso de variável aleatória discreta, tem eventos em que isso aqui tem probabilidade positiva e eventos que tem probabilidade zero. Então, os casos que tem probabilidade positiva, você define a probabilidade condicional naturalmente, né? Usando aqui a definição de probabilidade condicional, esse aqui aparece no denominador, não vai ter problema porque é positivo. Mas no caso das variáveis aleatórias contínuas, qualquer que seja o valor y, essa probabilidade é sempre zero. Então, quando a gente vai tentar definir essa probabilidade aqui, essa probabilidade condicional, para definir a função de distribuição condicional, vai ter um problema se for definido da maneira usual, porque essa probabilidade condicional vai ser a probabilidade dessa interseção dividido pela probabilidade de y ser igual a yzinho, só que nesse caso isso aqui é zero sempre. Então, essa definição aqui fica sem sentido. Então, naturalmente, a gente tem que ir em busca de uma alternativa para essa definição. E aí, a alternativa vai ser via limite. Então, suponha que y é um número real, ele é tal que para cada incremento, delta yzinho positivo, vale que essa probabilidade aqui, probabilidade da variável y ser maior que ou igual a yzinho e menor que ou igual a yzinho mais o incremento, no caso que a y é uma variável aleatória contínua, essa probabilidade é dada pela diferença entre a FDP da y no ponto y mais delta y menos a FDP da y no ponto y. Então a gente está supondo aqui que existe que para esse ponto yzinho, essa probabilidade é sempre positiva, né? Qualquer que seja esse incremento aí. Bom, então com essa condição, então a gente pode definir, né, naturalmente a probabilidade condicional de x ser menor que ou igual a yzinho, não dado y igual a de x ser menor que ou igual a xzinho, não dado y igual a yzinho, mas sim da variável y cair nesse intervalo. O intervalo contendo o ponto y e com o tamanho ΔY. Então, como esse evento aqui agora, nessa condição, tem probabilidade positiva, então eu posso definir isso daqui naturalmente, como sendo esse quociente. Probabilidade desse evento dividido pela probabilidade desse outro evento que é positivo. Então, neste caso, a gente vai ter, então, a seguinte definição. Então, a função de distribuição condicional, que é o que a gente quer definir, né? A gente definiu isso nos casos anteriores, sem problema, mas aqui aparece esse problema de que o evento y igual a yzinho tem sempre probabilidade zero. Então, a função de distribuição condicional de x, dado que x é igual a xzinho, ela é definida, né, da seguinte maneira. Então, a notação, que já foi apresentada várias vezes, função de distribuição da variável x dada a variável y no ponto x dado o ponto yzinho. Então, eu estou calculando a função de distribuição no ponto x, condicional aqui, y ser igual a yzinho. Então, essa probabilidade aqui é definida por esse limite. Esse valor é definido por esse limite.
Limite quando ΔY tende a zero dessa probabilidade condicional, ou seja, é esse quociente aqui, como foi apresentado. Então, é esse limite quando o ΔY tende a zero. Então, a função de distribuição, né, nessas condições aqui, está sendo definida através desse processo limite. Então, caso tal limite existe. Então, esse aqui é o problema técnico aqui, delicado, que eventualmente pode acontecer situações em que eu não tenho a existência desse limite. Isso aqui não vai fazer sentido. Mas a gente está considerando aqui a definição, né, no caso em que o limite vai existir, certo? Então percebam a diferença do tratamento que a gente fez até agora, né? Foi um tratamento relativamente intuitivo para definir a função de distribuição condicional, mas que no caso das variáveis aleatórias contínuas ele perde completamente o sentido por causa disso daqui. Então a gente tem que fazer essas hipóteses, né, para poder trazer essa definição e aí definir a função de distribuição condicional. Mas tem sempre o problema do limite existir ou não, ok? A gente vai tratar, a gente já viu a esperança condicional de uma variável dado um evento, esperança condicional de uma variável dado uma variável aleatória discreta e, como caso particular, esperança condicional quando as duas são discretas. E agora a gente está vendo o caso contínuo. Tá? A gente não vai ter condição de ir muito além disso, dadas as dificuldades técnicas que envolvem esse conteúdo, que requer realmente um domínio do assunto de medida e integração de Lebesgue abstrata, para a gente poder usar os teoremas dessa teoria para poder definir essas coisas de uma maneira mais abrangente e poder ir muito além do que é feito aqui. Esse conteúdo não para realmente nesse caso, não. Esse conteúdo vai muito além disso daqui. Esperança condicional de uma variável aleatória contínua, de uma variável aleatória dada uma variável aleatória contínua, isso não para nesse caso, não. Então, existem muitos outros casos, e a teoria geral abrange todos os casos, mas aqui a gente não vai ter como tratar disso. Então, no livro do Barry James, ele faz algumas tentativas, né, mas não alcança o que deveria ser feito. Esse livro aqui é menos ainda, é mais inferior a esse. No segundo livro, na referência, que traz uma alternativa para a definição mais abrangente de esperança condicional. Se for, dependendo do tempo, se der tempo, se sobrar tempo para além dos conteúdos que precisam ser trabalhados, eu volto nesse estudo de esperança condicional com abordagem um pouco focada no que foi feito aqui, para que a gente possa considerar situações que vão muito além desse caso aqui, dos casos que a gente estudou. Então, essa é a observação que eu faço, né, que a coisa vai muito mais do que o que a gente está fazendo aqui, vai muito além do que a gente está fazendo aqui. Bom, então com essa definição, tem esse problema do limite, e esse teorema aqui dá um caso, uma situação que praticamente é o caso que vai ser predominante nessa disciplina, né? Quando você tem uma variável aleatória contínua na condicional. Então, sejam x e y variáveis aleatórias com densidade conjunta. Então, a primeira coisa aqui, eu estou falando de um vetor aleatório x e y, com uma densidade que é a função f de x e y, definida para todo ponto x e y do R2. E suponha que a marginal de y, né, a densidade marginal de y, num ponto y é positivo. Num ponto y. Então, a função marginal de y a densidade marginal de y é a densidade da variável aleatória y. Ela está definida para todo y real. Então, pode acontecer de alguns valores y, essa função vale zero, tá? E outros valores ela ser positiva. Então, na hipótese aqui, eu estou considerando o caso em que os valores são positivos. Os valores de y, onde a densidade marginal de y é positiva. Então, sob essas condições,
a FDP marginal na função de distribuição condicional de x dado y, num ponto x qualquer, dado um ponto y com essa condição, ela existe e vale o seguinte, é dada por essa fórmula. Tá? Então, o que é definido através desse processo limite pode existir ou não, então, caso exista. Esse teorema dá condições aqui para que eu tenha a situação em que esse limite existe. Então, especificamente, eu estou no caso de um vetor aleatório contínuo e uma variável y em pontos onde a densidade marginal é positiva. Então, nessas condições, a função de distribuição condicional existe, ou seja, esse limite aqui existe, e eu tenho essa fórmula aqui para calculá-lo. Né? Não necessariamente eu vou calcular isso através desse processo limite. Então, aqui dá uma maneira mais prática, mais útil de você calcular a função de distribuição. Então, a função de distribuição condicional de x dado y, no ponto x dado y, é dada por essa integral imprópria de menos infinito a x, e a função que você vai integrar aqui é essa, é a conjunta dividido pela marginal de y. A integral aqui, a variável de integração é u. Então, a y está fixada. Então, você faz o cálculo dessa integral para cada x real. Então, a demonstração desse teorema, na sua forma mais completa, foge um pouco também dos objetivos, porque envolve alguns argumentos de verificação de convergência de limites, né, como a própria definição já diz, convergência de limite e também troca na ordem das operações de limite, de integração, etc. Então aqui eu vou só dar uma ideia, só para vocês terem uma noção de como que se chega nessa relação, né? É só uma ideia da prova, ignorando detalhes técnicos de que seriam esses das convergências dos limites aí, que não são relevantes para a gente. Então a primeira coisa, observe o seguinte, eu vou ter que calcular esse limite. Então, naturalmente, eu vou ter que pensar no limite dessa expressão que está aqui no denominador e também no limite dessa expressão que está no numerador, o limite quando ΔY tende para zero. Então, no caso da expressão do denominador, a gente observa o seguinte, essa probabilidade dividida pelo ΔY, esse limite aqui, isso aqui é a função de distribuição, como já foi observado. Essa probabilidade é calculada função de distribuição da y no ponto y mais ΔY menos a função da distribuição da y no ponto y sobre ΔY. Então, esse limite, quando ΔY tende a zero, é simplesmente a definição da derivada da FDP da y no ponto y. E como a variável y é contínua, né, porque o vetor aleatório é contínuo, então x e y têm densidade conjunta, então tanto x quanto y são variáveis aleatórias contínuas, e essa aqui é a densidade da y. Então, essa derivada é a densidade. Então, esse limite aqui é a densidade da y calculada no ponto y, que estou na hipótese de que é a situação em que é positiva. Para o outro caso, que está no numerador, então eu vou fazer analogamente. Esse limite, essa probabilidade aqui vai ser a função de distribuição conjunta. Nesse caso aqui, o x está fixado. Só quem está variando aqui é o argumento da variável y. Passa de um ponto y para um ponto y mais ΔY. Mas aqui é ΔY, não é y. Então isso aqui vai ser a função de distribuição conjunta, né, das variáveis x e y no ponto x, y mais ΔY, menos a função de distribuição conjunta no ponto x e y. Então, a variável x está fixada, só quem varia é a variável y, que vai do yzinho ao y mais ΔY. Então, essa probabilidade dividida por ΔY, o limite quando ΔY tende a zero, isso, por definição, é a derivada parcial da função de distribuição conjunta em relação a y. Tá? Então, isso é a derivada parcial de y da função de distribuição conjunta. E a função de distribuição conjunta, como o vetor aleatório é contínuo, ela vai ser dada no ponto x e y por essa integral dupla. Então, a integral dupla da densidade conjunta é φv, du dv, u variando de menos infinito a x e v e y variando de menos infinito a y. Então, essa integral dupla aqui eu vou derivar em relação a y, tá?
Aqui eu posso... Aqui eu vou... Não detalhei muito, mas aí o que que acontece? Eu estou aqui derivando em relação a y, isso aqui é uma função, essa função aqui, digamos, vou chamar aqui g, isso é uma função, depois que eu integro na variável u, é uma função que fica uma função da variável x e v, tá? É uma função das variáveis x e v. E aí eu estou integrando em relação a v, um integral de menos infinito até y. Então, derivando aqui, teorema fundamental do cálculo, derivando em relação ao limite superior, é o valor da função no argumento da diferenciação. Então, nesse caso aqui, vai ficar a função calculada no ponto y, ou seja, fu permanece aqui a integração, né? E só a segunda variável aqui, que é para a segunda derivada, a segunda integração, que eu aplico o teorema fundamental do cálculo e aí fica isso daqui. Então, essa derivada em relação a y dessa função dá essa integral. Então, vocês detalhem mais daí, mas é essencialmente o teorema fundamental do cálculo, exceto alguns detalhes de, como eu mencionei, né, esse tipo de operação aqui, nesse contexto é válido, mas cuidado com esse tipo de coisa, que não necessariamente é sempre válido, principalmente está tratando aqui de integrais impróprias, e a integral que você está considerando aqui é a integral de Lebesgue, então tem várias questões técnicas relacionadas à teoria da medida, integração de Lebesgue e também derivação aí, no caso, considerando a medida de Lebesgue. Mas nesse caso, isso é válido, então esse limite aqui ele existe e é dado por essa integral, tá? Então, tanto aqui em cima, não essa expressão, mas se eu pegar essa expressão dividir por ΔY, se eu pegar essa expressão dividir por ΔY, o limite quando ΔY tende a infinito vai para essa integral, E no denominador, se eu dividir por ΔY, o limite quando ΔY tende a zero vai para a marginal de y. Então, juntando tudo, então o limite que a gente quer considerar, não ele especificamente, mas eu divido em cima e embaixo pelo ΔY para aparecer os limites que eu já sei que existem. Então, esse limite aqui eu sei que existe, esse limite aqui eu sei que existe. Então, se eu faço essa conta, esses limites aqui vão existir. Então, não tem problema. Então, esse limite aqui como um todo vai existir, tá? Esse limite aqui embaixo é a densidade no ponto y, e esse limite aqui em cima é essa integral. Então, juntando tudo e organizando, então eu chego nessa expressão, que é a expressão que a gente queria para a função de distribuição condicional de x dado y, tá? Dado que y é igual a y. Então, essa é realmente uma ideia, porque tem algumas passagens aqui que essas passagens aqui, por exemplo, né, que envolve resultados realmente da teoria da medida de Lebesgue, que eu não vou detalhar aqui. Bom, nesse resultado, nessas condições aqui desse teorema, apareceu essa expressão aqui na hora de integrar. E aí isso justifica essa definição. Então, sob as condições do teorema anterior, quais são essas condições? Importante sempre ter isso em mente. Eu estou com um vetor aleatório contínuo, tá? Com uma densidade, ou as variáveis aleatórias x e y têm uma densidade conjunta, e eu estou com pontos da reta onde a densidade marginal da variável y é positiva. Então, sob essas condições, sob as condições do teorema anterior, a densidade condicional de x, dado que y é igual a yzinho, é essa função aqui, tá? Essa função não no x aqui. Então, essa expressão que apareceu na integração aqui, ela vai receber um nome. Então, qual é o nome? Densidade condicional de x, dado que y é igual a yzinho. Então, isso aqui, a gente vai usar essa notação. Densidade condicional, x dado y, no ponto x dado yzinho. Então, essa função ela é calculada para todo x real. Então, o detalhe é que você tem que fazer isso aqui para valores x, que a densidade da y é positiva, tá? Naturalmente. Bom,
Então, a esperança, e aí com isso, né, eu tenho essa densidade, então eu deixo aqui como exercício, vocês verificarem que realmente essa função é uma densidade de probabilidade, tá? Então, fica como exercício, até para justificar o nome, densidade. Então, prove que essa função é uma densidade de probabilidade. Essa função aqui, o argumento é x. Quando você for trabalhar com ela, o argumento y está fixado. Então, são valores y em que a densidade marginal da variável y é positiva, tá? Então, esses valores aqui, que dependem de y, vão estar fixados. O que vai estar variando para essa função é a variável x. Então, quando eu falo que isso é uma densidade de probabilidade, olhando aqui na variável. Então, ela é maior ou igual a zero, e a integral total, olhando aqui na variável x, né, integrando em relação a x, essa integral total é 1. Então, verificando isso, vocês vão ter que é uma densidade de probabilidade, tá? Então, esse exercício que é tranquilo, dá para fazer tranquilamente. E aí, com isso, a gente tem a definição de esperança condicional da variável x, dado que a variável y é um ponto yzinho. Então, essa é a esperança de x com respeito a essa densidade, tá? Então, essa nova densidade de probabilidade que vai vir, né, dessa situação, ela vai, então, governar o comportamento da variável x, dado que a variável y assume o valor yzinho. Então, a notação, esperança condicional da variável x, dado que a variável y é igual a yzinho, é essa integral. Integral calculando aqui a maneira usual de calcular em esperança, né? Usando densidade. Integral de menos infinito a x vezes a densidade integrando em relação a x, tá? Então, essa aqui vai ser a definição da esperança condicional nesse caso. Então, mais atento. Atenção, aqui as condições são quais? Tem que estar trabalhando com um vetor aleatório contínuo e em pontos em que a densidade marginal da variável y é positiva, tá? Então, vocês poderiam perguntar, professor, e outras situações? Aí é o que eu falei. A teoria geral, ela existe, é possível, é belíssima também, mas o conteúdo necessário para aprender isso vai bem além do que a gente pode fazer aqui nessa disciplina, com os pré-requisitos que são assumidos para essa disciplina. Então fica aí a dica para quem quiser aprofundar, estudar, né, esses conteúdos de forma mais abstrata, mas precisa realmente ter um domínio da parte de medida de integração abstrata de Lebesgue, tá? Bom, então aí aparece de novo esse conceito aqui, função de regressão, assim como aconteceu no caso das variáveis aleatórias, das variáveis discretas, né? Esperança condicional de uma variável x dada uma variável aleatória discreta. Essa noção de função de regressão já tinha aparecido. Aqui vai aparecer o mesmo conceito. Então, a função de regressão, então para cada y real, defina essa função. Φ de y é quem? É a esperança condicional da variável x, dado que y é igual a yzinho, obviamente nesse caso aqui, tá? Que isso é calculado como? É calculado assim. Nesse caso em que a densidade marginal da y é positiva e zero, caso contrário, tá? Se isso aqui for zero. Então, essa função ela é chamada função de regressão de x sobre y, o mesmo conceito que a gente viu no caso de variável aleatória discreta. O que está sendo mudado aqui é só a maneira de calcular essa esperança condicional, que é dada por essa integração usando essa densidade. E aí, com a ideia de função de regressão, a gente então define a esperança condicional de uma variável x dado a variável y. Porque aqui o que foi definido é a esperança condicional da variável x, dado que a variável y assume esse valor yzinho, tá? Então, nessas situações, a gente vem e calcula essa função. Então, uma vez calculada essa função, aí a gente vai então definir o que vem a ser a esperança condicional da variável x, dada a variável y, tá? Então, é simplesmente a composição, pegar a função de regressão e fazer a composta com a variável y, ou, dito de uma forma mais popular, né? Simplesmente trocar y grande por y pequeno por y grande. Na expressão onde aparecer y pequeno, depois de ter calculado, na expressão onde aparecer y pequeno, você vai substituir por y grande. Então, a esperança condicional de x dado y é denotada, definida assim. Esperança condicional de x dado y
é a função de regressão composta com a variável y. Então, a conclusão que merece aqui ser destacada é que essa esperança condicional é uma variável aleatória no espaço ômega-fp, cujo valor nesse evento, né, quando a variável y igual a y', ou seja, y de ômega igual a y', é dado pela função de regressão nesse y. Então, o mesmo comentário que foi feito para a variável aleatória discreta, quando a variável y é uma variável aleatória discreta, o mesmo comentário. Mas atenção aqui, vocês vão sempre lembrar disso, ó, que a esperança condicional de uma variável x dada a outra variável é uma variável aleatória. Diferente da esperança ordinária, né, a esperança simples, isso aqui é sempre um número. Mas a esperança condicional de uma variável x dada a outra variável é uma variável aleatória. Então, tudo que for relativo à variável aleatória se aplica quando você está falando de esperança condicional. Tá? E aí eu vou destacar então esse teorema. Então, como eu observei, essa esperança condicional é uma variável aleatória. Então faz sentido falar na esperança dessa variável. Então o que está sendo calculado aqui é isso, ó, a esperança da variável aleatória, que é a esperança condicional de x dado y. Então, quando eu faço o cálculo dessa esperança, o resultado vai ser quem? Vai ser a esperança da variável x. Então, esse teorema, se x é integrável, ou então se x é maior ou igual a zero, então essa esperança é a esperança da variável x. Então, vamos verificar essa relação, nesse caso aqui, usando o fato, né, do nosso contexto aqui, que está trabalhando com vetor aleatório contínuo e variável y com ponto com densidade positiva. Então, essa esperança é a esperança da função de regressão, por definição aqui, por cálculo da esperança, né, como a gente já viu aí nos vídeos falando de esperança, esse cálculo aqui pode ser feito por essa integral aqui. Integral de menos infinita a y da função de regressão no y, vezes a densidade da y dy. Tá? Então, a função de regressão do y, nesse caso aqui que a gente está fazendo com isso aqui é positivo, é dado por essa esperança condicional. Esperança de x, dado que y é igual a y'. Então, vezes f índice y de y dy. Então, substitui aqui, isso aqui por definição é essa integral. Então, essa esperança condicional é dada por essa integração aqui, tá? Então, essa relação aqui. Então, substituir, tá? Agora é só uma questão de organizar as coisas aqui e trabalhar com ordem de integração apropriada. Então, essa aqui é uma iterada, né, que na verdade é o cálculo de uma integral dupla. Então, essa integral dupla, integrando em relação a dx dy, e a expressão toda, que é isso daqui vezes isso. Então, só juntando aqui, e aí a esperança condicional nesse caso, a esperança condicional não, a densidade condicional nesse caso é calculada desse jeito. Então, só fiz substituir, simplifico aqui, então fica essa esperança, essa função, e essa integral dupla aqui saindo primeiro em relação a x, depois em relação a y. Agora eu troco a ordem de integração, eu posso, nesse caso, tá? Eu posso fazer essa troca da ordem de integração. Observe que aqui é primeiro em relação a dx, depois em relação a dy. Agora aqui eu troquei. Então, a primeira variável de integração aqui, nessa passagem, é y, e a segunda é x. Então, nesse caso, eu posso, por causa dessas condições aqui, que a variável é integrável, então ela é não negativa, tá? Aqui tem coisas a ver com o teorema de Fubini, ou teorema de correspondente ao teorema de Tonelli. Então, eu posso fazer essa mudança na ordem de integração. E aí, quando eu faço isso, a primeira integral é em relação a y, então eu posso jogar o x para fora. Isso que foi feito aqui. E aí, essa integral que aparece aqui, ela é feita para x fixado, integrando em relação a y. Isso, por definição, é a densidade marginal da variável x. Tá? Então, essa integral aqui, ela foi substituída pela marginal da variável x. E essa integral, por definição, por cálculo de esperança, né? Essa integral aqui, né, nesse caso, é exatamente a esperança da variável x. A esperança da variável x pode ser calculada usando a sua densidade, x vezes a densidade dx. Tá? Então, esse
Essa relação vale em todos os casos. Tem x integrável, x maior ou igual a zero. Basta essas duas hipóteses aqui. Então, essa relação vai valer em qualquer caso. A gente já viu ela no caso de variável em que a variável y da condicional é discreta. Agora estamos vendo nesse caso também. Mas, na verdade, isso aqui vai valer sempre. Tá? Na teoria abstrata geral, a gente tem uma relação correspondente a isso daqui. Mas a gente não vai discutir isso aqui. Bom, os teoremas são as propriedades básicas de esperança condicional, que são as mesmas que eu já listei, né? Então, se a variável x é constante, e a y aqui vai ser sempre uma variável contínua, né, nas condições aqui dessa nota, então essa esperança condicional é constante quase certamente. Lembrando desse detalhe aqui, isso quer dizer que o conjunto dos pontos do espaço amostral onde essa relação não é válida, ele tem probabilidade de zero. Se α é um número real, constante, então a esperança de α vezes x dado a y em α vezes a esperança de x. Com esse detalhe aqui do quase certamente. Então, essa é a propriedade de homogeneidade. Essa outra propriedade aqui é esperança de uma soma, a soma das esperanças, tá? Sempre quase certamente. Essas duas a gente pode dizer que são as propriedades de linearidade da esperança, são válidas para a esperança condicional. A propriedade 4, que a desigualdade é preservada, né? Então, se eu tenho x1 menor ou igual a x2, então a esperança condicional de x1 dado y é menor ou igual a esperança x2 dado y2, também quase certamente. X e y independentes também tem essa relação, esperança de x dado y é igual a esperança de x, quase certamente. E essa última aqui, ela é interessante. Se x é integrável, ou maior ou igual a zero, e x é uma função Borel mensurável, então a esperança essa esperança condicional dada a variável y, dessa variável aqui. Quem é essa variável aqui? Eu pego a variável y, faço a composição com a função g, que é uma função Borel mensurável. Então, isso vai dar uma variável aleatória, tá? Vezes a variável x. Então, essa propriedade diz que eu posso jogar essa função aqui para fora, jogar essa variável aqui para fora. Então, a esperança g de y, essa esperança condicional é g de y vezes a esperança condicional de x. Então, essa relação ela é intuitiva, mas não é assim também. Então não deve ser visto assim de forma tão ingênua, não. Isso aqui está dizendo, basicamente, que dado a variável y, isso aqui só vai depender da variável y, tá? Essa composta só vai depender da variável y. É uma expressão que vai depender da variável y somente. Então, isso em relação à variável x funciona como uma constante. Então, é como se fosse a generalização dessa propriedade 2 aqui, da propriedade de homogeneidade, tá? Porque como a expressão que vai aparecer aqui só depende da variável y, só que essa variável y foi dada. Então, uma vez que isso é dado, essa expressão passa a funcionar como uma constante em relação à variável x. E aí você pode jogar ela para fora da esperança condicional. Então, você pode pensar ingenuamente assim, tá? Ou intuitivamente assim, mas essa relação não é tão... Então, não deve ser vista assim realmente. Você pode entender, né, dessa maneira, como eu expliquei, mas ela não deve ser pensada tão ingenuamente, não. Para verificação, inclusive, a gente não vai fazer porque não vem ao caso aqui também, né? E essa relação ela é válida em qualquer situação, independente aqui, eu acho que eu não coloquei essa propriedade no caso de variável aleatória discreta. Mas se a variável y for discreta, a relação vale do mesmo jeito, né? Aliás, qualquer situação vai valer essa relação aqui. A gente tem a relação correspondente na sua forma mais geral, quando a gente faz o estudo da esperança condicional abstratamente, tá? Então, essas propriedades, todas elas são válidas em todas as situações que o conceito de esperança condicional aparecer. Então, elas são válidas literalmente do jeito que está aqui ou válidas uma versão um pouco generalizada. Bom, então vamos discutir um exemplo. Então, seja x e y um vetor uniformemente distribuído nesse triângulo aqui. Então, esse triângulo é essa figura. Então, o triângulo no plano R2, o x está entre 0 e 1, então a variável x está entre 0 e 1, y também está entre 0 e 1, só que x é sempre menor que y. Então, esse triângulo aqui, tirando
os lados, né? Nem aparece a hipotenusa, nem esse cateto, nem esse cateto. Aqui é tudo aberto, tá? Esse triângulo aberto. Então é esse triângulo aqui, e aí vamos calcular a esperança de x dado y e a esperança de y dado x, tá? Obviamente, tudo que eu fiz aqui foi falando sempre nessa ordem, mas obviamente só trocar o papel das variáveis você vai falar também esperança de y dado x. Então é um vetor aleatório contínuo. Qual que é a densidade conjunta desse vetor? Eu não escrevi, mas a densidade conjunta é 1 sobre a área do retângulo, do triângulo, que tem cateto 1 e 1 aqui, né? Então tem área meio. Então a área do vetor, a densidade do vetor aleatório xy é 1 sobre a área do triângulo, 1 sobre meio, ou seja, 2y. Se eu não escrevi, vocês escrevam nas anotações de vocês, tá? Então essa é a densidade conjunta, né? Eu tenho a densidade conjunta dos vetores, do vetor, e eu preciso calcular, para calcular essa esperança condicional, eu preciso calcular a densidade condicional de x dado y no ponto x dado y. Como é que eu calculo isso? Calculo isso usando o que foi verificado aqui na definição. Essa esperança condicional é a conjunta, no caso lá é obtida usando a área do triângulo, dividido pela marginal. Então aí tem que ser feito o cálculo da marginal da y. Então esse cálculo tem que ser feito para todos os reais, todo x real. Então fazendo isso, eu não fiz, deixei como exercício, para cada y que está aqui no intervalo 0,1. Por que y no intervalo 0,1? Porque são os casos em que a densidade da variável y ele é positiva. Então, fora os pontos y nesse intervalo, a densidade marginal da y é 0. Tá? Então, para cada y no intervalo 0,1, vale que a marginal de y, ou seja, o resultado dessa conta aqui, ó, o resultado dessa conta vai dar essa expressão aqui. É 1 sobre y quando o x está no trecho de 0 a y e 0 caso contrário. Então, como é que é isso? Eu fixo um valor de y no intervalo 0,1 e eu vou olhar aqui esse trechozinho aqui, esse segmento aqui, ó, de 0 até y. Então, nesse trecho, a densidade condicional, x dado y, é 1 sobre y e 0 quando o y está fora desse intervalo, tá? Mas essa expressão diz exatamente que essa densidade condicional é a densidade da distribuição uniforme no intervalo 0y. Então, ou seja, a distribuição condicional da variável x, dado que y é igual a y, isso é uniforme no intervalo aberto 0y. Então, essa condicional aqui, quando você fixa, o que a gente conclui é isso. A gente está escolhendo aleatoriamente, né, com distribuição uniforme, um ponto nesse intervalo. Tá? Essa conta tem que ser verificada. Vocês não devem simplesmente olhar isso e pronto, não. Vocês têm que verificar. Por isso que eu estou colocando como exercício. Então, vocês vão ter que realmente fazer essa conta aqui, ó. Essa conta para cada x. Então, tem que ter a densidade conjunta do vetor, a densidade do vetor, a densidade marginal, então essas duas eu nem coloquei, só coloquei isso daqui, que é o que interessa. Então a conta tem que ser verificada para a gente ter essa conclusão aqui, que a distribuição da variável x, dado que a variável y é um ponto yzinho, é uniforme no ponto 0, é uniforme no intervalo 0y, nessa condição. Então a esperança de uma uniforme é sempre a esperança de uma variável uniforme no intervalo é sempre o ponto médio do intervalo. Então, a função de regressão a gente vai obter, ó, a função de regressão de x dado y no ponto y igual a yzinho é y sobre meio. Por que y sobre meio? Porque é uniforme no intervalo 0y. Toda variável com distribuição uniforme num dado intervalo AB qualquer, a esperança é o ponto médio do intervalo. Acho que isso deve ter sido indicado como exercício para vocês fazerem. Então, o ponto médio desse intervalo é y sobre 2. Tá? Então, essa esperança condicional aqui é y sobre 2, quando o y está nesse intervalo 0,1 e 0 caso contrário. Então, aqui, ó, como eu estou falando, o cálculo da esperança condicional de x dado y é literalmente substituir yzinho por yzão.
Então, a esperança da condicional da variável x, dado que a variável y, dado a variável y, é y sobre 2, tá? Bom, então esse é o cálculo da esperança condicional do x dado y e foi pedido também o cálculo da y dado x. Então aqui eu vou deixar como exercício. Então analogamente a esperança de y dado x vai ser x mais 1 sobre 2. Então é um argumento bem parecido, vocês só vão trocar agora o papel aqui das variáveis, tá? Então façam isso como exercício, que a esperança de y dado x é x mais 1 dividido por 2. Aí eu continuo aqui, deixo como exercício vocês usarem essas duas expressões para calcular a esperança de x e calcular a esperança de y. Então, usa essa expressão, calcula a esperança de y, e usa essa expressão, calcula a esperança de x, e usa essa outra expressão, calcula a esperança de y. Bom, mais um exemplo. Então, sejam x e y variáveis aleatórias independentes, com função de distribuição f maiúsculo e g maiúsculo, respectivamente. Então, vamos provar que essa probabilidade é dada por essa integral de Lebesgue-Stieltjes. A probabilidade de x ser menor que ou igual a y, a integral de menos infinito a mais infinito, da FDP da x, né? Integrando em relação a y aqui, integrando em relação a FDP da y. Então, essa integral de Lebesgue-Stieltjes dessa função em relação a essa. Então, essa probabilidade vai dar isso. Então, esse problema pode ser feito de maneiras diferentes, mas aqui vamos só ilustrar como a gente pode usar esperança condicional para calcular, por exemplo, uma probabilidade como essa daqui. Então, para começar a prova, primeiro uma observação geral, qualquer que seja o evento, a probabilidade do evento pode ser vista como a esperança da indicadora. Então, simplesmente a definição da esperança da indicadora é só isso aqui, tá? Então, dessa observação simples, a gente vai calcular a probabilidade de x ser menor que ou igual a y, onde o evento A vai ser esse evento aqui. Esse evento aqui vai ser o evento A, tá? Então, a probabilidade de x ser menor que ou igual a x ser menor que ou igual a y é a esperança da indicadora do evento aqui. Então, no caso, x menor que ou igual a y, tá? E aí eu vou usar a propriedade da esperança. Qual propriedade? Essa propriedade que eu comentei aqui. Essa propriedade aqui, ó. Então, esperança da variável é a esperança da esperança condicional. No caso aqui é a indicadora. Então, aqui, ó. Então, aqui é a esperança simples, esperança da esperança condicional, dessa indicadora dada a variável y. Então, se a gente tiver a esperança condicional, a gente calcula, faz essa conta e chega no resultado. Então, vamos calcular a função de regressão. Então, para a gente calcular essa esperança condicional, a gente precisa da função de regressão. Então, vamos calcular a função de regressão, φ de y, que é a esperança condicional da indicadora, x ser menor que ou igual a y, dado que y é igual a y. Então, essa é a probabilidade de x ser menor que ou igual a y, dado que y é igual a y. Tá? Essa esperança condicional aqui também é dada por essa probabilidade, análogo ao que acontece aqui, tá? A mesma relação aqui vai acontecer com essa definição. Bom, não detalhei, se vocês quiserem podem detalhar isso, mas é a mesma ideia que é feita aqui, né? Assim como essa probabilidade é dada por essa esperança, essa probabilidade condicional é dada por essa esperança condicional, tá? Aqui eu repeti, só fiz repetir. Aqui não precisa, né? Tá repetido. Bom, aí, então estou calculando essa probabilidade desse evento dado esse outro evento. Como as variáveis são independentes, né? As variáveis são independentes, então quaisquer eventos gerados por essas variáveis vão ser independentes. Aí a probabilidade condicional de eventos, né? Quando vocês têm probabilidade condicional de um evento A dado um evento B, quando esses eventos são independentes, isso não altera a probabilidade do evento A. Então isso vai dar a probabilidade A, tá? Então, como essas variáveis são independentes, esses dois eventos vão ser independentes também, quaisquer dois eventos gerados por elas. Então, em particular, esses dois aqui. Então, esses eventos são independentes.
Então, essa probabilidade vai ficar simplesmente a probabilidade de x ser menor que ou igual a yzinho. Não tinha aquilo que eu tinha apagado, não apaguei errado, não era. Por que que não? Porque aqui é y maiúsculo e aqui é y minúsculo. Então aqui, ó, probabilidade condicional da variável x ser menor que ou igual a variável y, dado que a variável y é igual a yzinho. Então, nesse evento, eu posso trocar simplesmente y por yzinho. Então, foi isso que eu fiz aqui. Deixa eu destacar mais essa variável para não confundir. Bom, então, essa probabilidade condicional, aí essa sim vai ser só esse evento aqui, ó. Porque aqui eu não vou colocar y maiúsculo, né? Então, eu estou olhando agora para os eventos x menor que ou igual o número y minúsculo e y igual ao número y minúsculo. Então, eu não posso fazer isso que eu falei, que esse evento aqui é independente desse, sendo que aqui ainda é a variável y e não o número y. Então, a função de regressão é dada por essa expressão aqui. Só que essa expressão é, por definição, a função de distribuição da variável x, que é a f, calculada no ponto y. Resumindo, a função de regressão calculada no ponto y é dada pela função de distribuição da variável x no ponto y para todo y. Então, agora é simplesmente trocar y maiúsculo por y minúsculo por y maiúsculo. Então, a esperança condicional da indicadora de x ser menor que ou igual a variável y, dado a variável y, é a função de regressão calculada na variável y, ou seja, f de y. Então, era isso que eu precisava para calcular aqui essa esperança. Agora, eu vou calcular essa esperança. Então, essa esperança aqui vai ser a esperança da f da variável y. Então, o cálculo dessa esperança aqui está sendo feito, é uma composição com a variável y. Então, das fórmulas que a gente viu, cálculo de esperança, isso aqui vai ficar simplesmente assim, ó. Então, essa probabilidade, que é o que eu quero calcular, é dada por essa esperança, mas essa esperança é dada por essa integral imprópria, a integral de Lebesgue-Stieltjes. Então, vocês devem revisar aí, eu não lembro qual é o vídeo, vocês devem revisar essas relações aqui, uma relação correspondente a isso daqui, que eu estou calculando essa esperança aqui de uma composição, usando aqui a integral de Lebesgue-Stieltjes, tá? Então, aí com isso a gente chega na relação que a gente queria. Essa probabilidade é dada por essa integral de Lebesgue-Stieltjes. Então, uma situação particular disso daqui, então aqui essencialmente acabou a verificação da fórmula. Alguns casos particulares, vale a pena comentar. Então, em particular, se x e y são contínuas, com as densidades f e g, então aqui elas são quaisquer. São variáveis aleatórias independentes com essas FDPs, tá? Agora, quando a gente tem o caso em que elas são contínuas, digamos, com a densidade da x sendo fzinho e a densidade da y sendo gzinho, então essa probabilidade pode ser colocada assim, probabilidade de x ser menor, tá? No caso da continuidade, em que as variáveis são contínuas, vai valer essa igualdade. E simplesmente, nesse caso, aqui eu não preciso mudar, mas nesse caso, essa diferencial aqui, que aparece na integral de Lebesgue-Stieltjes, ela pode ser reescrita assim, tá? Essa diferencial dg maiúsculo no y é o g minúsculo no y dy, tá? Essa aqui é a diferencial. Então, essa integral pode ser escrita assim. E no caso ainda mais particular, em que as duas têm a mesma densidade, então, ou seja, f igual a g, então essa integral aqui, né, só trocando g por f, essa integral aqui, aí vocês façam como exercício, pode ser calculada e vai dar o valor meio. Então, nesse caso aqui, quando elas são contínuas e têm a mesma densidade, essa probabilidade de x ser menor que y é igual à probabilidade de x ser menor que ou igual a y e vale meio. Então, isso fica como exercício. Então, esse exemplo é só para ilustrar para vocês que o cálculo de esperança condicional ele pode ser muito útil para várias situações. Aqui é só um exemplo para a gente mostrar aqui o cálculo de uma probabilidade como essa daqui, tá?
Então, em exercícios que vocês vão ver e outros exemplos que tem nas referências, vocês vão ver mais exemplos ilustrando a aplicação da esperança condicional para cálculos de determinadas probabilidades, determinados parâmetros. Bom, com isso a gente encerrou esse vídeo. Esperança condicional ainda, só que agora, dada uma variável aleatória contínua, vimos que o desenvolvimento do conceito requer certos cuidados que não apareceram no caso das variáveis discretas. Então a definição que vocês têm que estar atento, né? E aí daí aparece a ideia de densidade condicional de uma variável x, dado que a variável y é o ponto y. Aparece também a noção de função de regressão, né? A definição propriamente dita de esperança condicional da variável x dada a variável y. Então, as propriedades que são gerais valem sempre, alguns exemplos, exercícios para vocês trabalharem, e vocês vão encontrar mais exemplos e mais exercícios nesses livros aqui. Essa referência, ela está realmente fora, digamos, do padrão desses dois aqui para esse conteúdo de esperança condicional. Ele está realmente acima do que é trabalhado aqui. Então a abordagem aqui é um pouco mais avançada, eu não adotei ela aqui, mas como eu comentei, dependendo do tempo, se depois que eu concluir outros assuntos da disciplina que são importantes, devem ser trabalhados, dependendo do tempo que sobrar, eu posso discutir, né, esse conteúdo de esperança condicional um pouco mais, de uma forma um pouco mais geral, basicamente como está sendo discutido aqui, que ainda é possível sem ter que recorrer a todo o ferramental da teoria de medida de integração abstrata de Lebesgue, mas isso vai depender do tempo disponível. Então, com isso eu encerro esse vídeo, até o próximo e tchau.